Bom dia a todos, é um prazer imenso estar aqui. Queria agradecer ao Dynamo SaferNet, o próprio Google, pelo convite e pelo excesso de responsabilidade aqui nas minhas costas. Felizmente, quem fez a abertura aqui, eles já adiantaram os pontos principais, então só para estragar um pouco qualquer mistério que vocês tivessem sobre o que eu vou falar aqui, eu vou repisar 3 pontos que são um pouco fundamentais para hoje. O primeiro é dar mais um pouco de concretude, um pouco de tangibilidade à ideia de que é fundamental que as startups se preocupem com privacidade, com proteção de dados pessoais e segurança. O segundo é que esses temas estão interligados, eles no fundo são um tema só, estão umbilicalmente, inextricavelmente vinculados. E o terceiro ponto é que os riscos todos que a gente fala aqui, riscos regulatórios, problemas possíveis, as oportunidades perdidas, têm o lado positivo da moeda, risco como conceito econômico, e são oportunidades para as startups. Nesse sentido, acho que é o mais promissor, o mais alvissareiro. Vocês vão ter a sorte de ouvir aqui pessoas que estão na linha de frente de soluções para questões de dados pessoais, de atendimento a necessidades e requerimentos regulatórios, e que pensam sobre isso. E aí, o último pedido, a Rafa colocou que eu sou advogado do Google. Eu não sou advogado, portanto, de outras empresas ou pessoas, mas vocês vão ter aqui o Marcel, a Camila e o Pedro, não poderiam estar mais bem servidos de advogados competentes para tirar dúvidas aqui. E eu vou tentar ser breve também para a gente abrir para perguntas. Mas, pegando um pouco carona no Thiago, né? Quando a gente pensa no exemplo da indústria automobilística, quando a gente pensa em bem-estar digital, as tecnologias permitem a compressão de tempo por um motivo evidente, né? Que nós todos, pessoas, seres humanos, de carne e osso, possam dedicar mais tempo a outras coisas. Quando a gente ganha eficiência, encurta distâncias, reduz a necessidade de tarefas burocráticas, a gente consegue também ter uma vida mais rica, mais plena. E a tecnologia nos permite também ter mais contato com o mundo real, navegar pelos caminhos que a gente quer ter na vida, conseguir entregar flores para as pessoas amadas ou cuidar do meio ambiente, fazer doações e por aí vai. E ter relações e cooperações e trocas, informações, comunicações muito mais amplas, tudo isso num contexto, quando a gente idealiza a tecnologia, de que o caminho está pavimentado, não tem solavancos nem buracos na estrada. E o fato é que, como puxando aí do carburador para os acidentes de carro, o fato é que muitos problemas acontecem de forma não intencional. Então, para as mulheres, a maioria da nossa plateia hoje, né, saibam que vocês andam em carros menos seguros, em veículos, na verdade, ônibus, motos, menos seguros do que os homens, desde sempre. Não porque a indústria automobilística teve essa intenção, mas porque até 2015 não tinha nenhuma obrigação regulatória no mundo, e as empresas não testavam os carros com aqueles manequinzinhos crash test dummies, não a banda, né, o boneco, não testavam com peso e altura mais próximos dos biotipos das mulheres, na sua maioria, no mundo. E aí, na prática, isso significa que os índices de mortalidade de mulheres em acidentes de trânsito sempre foram maiores do que dos homens, o que é evidentemente uma tragédia, mas não é uma tragédia desejada intencionalmente por ninguém. E aí a correção veio por percepções da indústria, de estudiosos, da academia, e veio também na forma de uma regulação muito intensa. E é nesse ponto que a gente fala em evolução. E aí a riqueza de estar no Google, de ter um pouco acesso às experiências históricas da empresa nesses 20 anos, é de conseguir notar como que a nossa abordagem com privacidade e segurança ela foi evolutiva, como que a empresa foi aprendendo, foi errando, foi corrigindo e foi se reinventando para conseguir lidar com a responsabilidade enorme de cuidar dos dados de bilhões de pessoas e das informações sensíveis, sendo dados pessoais ou não, que nos são confiadas. A Vivi colocou isso com clareza, né, mas para o Google, a privacidade é fundamental. A empresa vem trabalhando há muito tempo, antes da GDPR, antes das diretivas europeias, mas também, certo, depois para atendimento da especificidade regulatória e para a lei brasileira, para a Lei Geral de Proteção de Dados, que ainda não entrou em vigor, mas já está projetando aí um caminhão de trabalho para advogadas e advogados no Brasil. E esse trabalho ele envolve múltiplas frentes. Eu vou dar alguns exemplos aqui, porque eles são úteis para as empresas, para as startups todas, que vão ter que se ocupar de segurança e proteção de dados pessoais, e, em particular, para algumas que podem enxergar aqui a possibilidade de ter um novo negócio, explorar ou criar um novo mercado, e aí
o céu é o limite. Acho que o Rafael está na programação aqui, mas tem várias startups que vão poder relatar como que desafiar e abraçar aí essa nova regulação brasileira pode ser o caminho para a startup ter um crescimento explosivo, dar o retorno de pote de ouro no fim do arco-íris para os seus investidores. No Google, a gente trabalha com 4 pilares. A Vivi colocou os nossos princípios, falou que a gente não vende dados pessoais, não transfere os dados pessoais diretamente para terceiros. E o Google usa essa forma de explicar como a gente trabalha com dados pessoais e segurança, em especial porque ela parte da privacidade e ela chega na segurança num percurso que, como eu coloquei para vocês, é único. Então, a ideia da empresa é que as pessoas possam fazer escolhas relevantes e que tenham controles claros para conseguir configurar a própria experiência e ter ciência e domínio sobre para onde vão os dados pessoais delas. A empresa tem uma obrigação de transparência enorme e é cada vez mais exigida e demandada dos reguladores sobre isso. Antes do Marcel abandonar a gente por um escritório riquíssimo de advocacia, a gente teve o prazer de participar de um projeto em que tinha engenheiros, cientistas políticos, pessoas formadas em literatura e testes inúmeros com vários usuários para que as linguagens utilizadas num informe, numa notícia de privacidade fossem claras no sentido pleno, né? Claras porque as pessoas entenderam bem a mensagem, claras porque qualquer leitor, num país com 200 milhões de pessoas, com analfabetos e analfabetas funcionais, com diferenças regionais de linguagem, conseguissem um desafio enorme para qualquer empresa comunicacional, mas que a gente fizesse o melhor trabalho possível nesse ponto. Isso, como o Kiko colocou, é super caro e a exigência que as grandes corporações têm deve ser maior do que das startups, mas a lei ela foi feita de maneira universal, não só a GDPR, também a lei brasileira, a LGPD, elas foram pensadas para se aplicarem a todas as indústrias e a empresas de qualquer porte. E enquanto a gente não tiver uma autoridade que diga com clareza qual que é a diferença de tratamento para as várias empresas, é fundamental que essas questões sejam tratadas com seriedade em todas. E continuarão sendo, né? Espero. E o último ponto, que é segurança, ela é a base de tudo, né? Como vocês podem imaginar, uma empresa como o WhatsApp, quando ela é avaliada por um investidor potencial, por um comprador estratégico como o Facebook, segurança é um dos itens sempre necessários de análise e ele está vinculado à privacidade. Se o WhatsApp não tivesse a encriptação de ponta a ponta, a perda de valor seria brutal, ainda que a empresa tivesse muitos usuários. Tem vários relatos aí de startups que tiveram problemas e deslizes de privacidade que significaram não conseguir uma nova rodada de investimento ou não conseguir uma estratégia de saída. Não vou conseguir abordar aqui muitos exemplos, mas vale uma pesquisa se vocês tiverem dúvidas ou se vocês forem operadores do direito e quiserem vender serviços jurídicos. É uma forma de enfatizar como é crucial para a startup fazer isso. E aí, dando de novo o exemplo de uma empresa que está no holofote, que felizmente tem os recursos humanos e materiais para trabalhar bastante com proteção de dados pessoais, esses são amostras, são fatores do que a gente consegue fazer dentro de casa. Então, tem um esforço imenso em educação e cultura, com treinamentos que são para todos os funcionários, treinamentos que são para quem trabalha mais diretamente com funcionalidades que acabam tocando em dados pessoais. A empresa tem certificações das suas práticas e dos seus funcionários e do seu escritório de privacidade. A gente faz eventos internos e tem um diálogo muito forte no plano fechado dentro do Google com a academia, com outras empresas e grupos focais. E nas revisões de produto, que parece um trabalho interno, o que acho que é interessante apontar aqui, eu listei que a gente tem esses grupos de trabalho, faz a revisão para cada mudança minimamente capaz potencialmente de afetar a proteção de dados pessoais ou a segurança, mas o que é interessante aqui é que os diálogos que são de revisão de produto, eles necessariamente tocam e atravessam as fronteiras da porta da empresa para universidades, para outras empresas parceiras, para associações da indústria, para reguladores, para políticos. Então, não dá para fazer esse trabalho em isolamento, ninguém tem uma solução mágica, ninguém tem uma bala de prata e é impossível ter, porque cada empresa tem os seus produtos e serviços e trata os dados pessoais da sua própria maneira, e as empresas bem intencionadas e que colocam munição e que alocam recursos seriamente para cuidar desses temas, elas ainda assim vão encontrar soluções muito diversas e vão inovar, espera-se muito fazendo isso. A gente tem contato próximo com várias startups que estão fazendo coisas fenomenais, inclusive de evitar de partir da coleta de dados pessoais. Então, imaginem que vocês
alguns de vocês, por acaso, querem, para ficar de novo no carro aqui, depois eu paro de falar do carro, eu não tenho carro e não sou muito fã de carro, mas acho que é um exemplo claro. Se alguém vai alugar um carro numa viagem e chega numa localiza da vida e pedem RG, CPF, endereço, cópia dos documentos, CNH, se tem uma empresa que consegue resolver esse problema de entrada e que você controle totalmente os seus dados e a localiza não precisa ter esses dados, basta ela ter a clareza de que eles foram confirmados e que está tudo certo com a sua documentação, para a localiza é fantástico, ela tem uma dor de cabeça regulatória a menos e as startups que estão investindo nisso conseguem aí um mercado imenso e crescente de sign-up, né, de inscrição. E isso está acontecendo, felizmente, no Brasil. Como eu coloquei, né, que os desafios são particulares de cada empresa. No Google, o que a gente faz, não dá para me ver direito, mas eu estou no meio da fotinho ali, é criar a conta, a Vivi colocou, a centralização das informações na conta atende ao interesse da empresa de simplificar as coisas para os usuários e, felizmente, tem sido bem recebida pelos reguladores. Então, o fato de ter tudo num lugar único, em que a pessoa sabe que, chegando ali, ela consegue ter o controle total sobre os seus dados pessoais e sobre a sua segurança, é um ponto que a gente apostou e que vem servindo para colher bons resultados. A partir da conta, a empresa consegue propor um check-up de privacidade, então que o Marcel está em dúvida se está tudo certo, ele vai lá e consegue rodar um programinha, um wizard, né, um termo de programação, que vai guiando com perguntas simples, como ele pode configurar a conta dele, e a verificação de segurança. Então, a Natália tinha um celular há 3 anos e um laptop há 4, que ainda estão vinculados à conta dela e que conseguem acessar com a memória do cache das contas salvas uma série de informações dela, ela pode, já que ela não tem mais esses dispositivos, desvincular eles da conta. No meu caso aqui, está verdinho porque eu segui as instruções que o próprio Google me deu para deixar tudo verde. Tinha alguns problemas que foram corrigidos, e é esse tipo de ajuda, de impulso para o usuário fazer, para a usuária, para as pessoas fazerem a coisa certa, que as empresas precisam cada vez mais se sentir responsáveis por oferecer. A gente também usa, né, a vitrine principal do Google, da ferramenta de busca, para a promoção da privacidade de formas gentis e tranquilas. Esse é o Dia da Privacidade, se eu não me engano, é 31 de março. Né? 28 de janeiro. Tem 2, Marcel. O da Austrália, com certeza, é em março. Bom, isso serve como lembrete para que as pessoas façam um check-up de privacidade ou tenham a noção de que elas podem acessar não só a política de privacidade, mas a sua conta. E aí, lá em cima, dá para ver como a pessoa logada, a pessoa que já fez a login e senha, vai receber lembretes de passar por esse processo, de novo, tanto pela a questão de privacidade quanto pela de segurança. E aí a centralização que eu tinha mencionado da conta, ela ajuda muito a empresa a conseguir dar mais transparência. Transparência no sentido de informações claras, mas principalmente de, ao ter num lugar só todas as informações, as pessoas não se perderem. Então, é impossível não se perder numa floresta de texto. É fundamental que a sinalização aconteça por outras mídias. E aí, eu não pus aqui o vídeo, mas se vocês entrarem numa conta Google ou numa conta da Microsoft, faz esse trabalho muito bem, a Amazon também, vocês conseguem ver como empresas que oferecem uma gama ampla de produtos e serviços têm que guiar os usuários, as usuárias, para enxergar por meio de vídeos, de figuras, de botões claros para a configuração da sua privacidade, quais são as decisões que elas já tomaram, o que foi por design definido e como elas podem mudar isso se elas quiserem ter uma experiência diferente, expor mais ou menos os seus dados pessoais, lidar com os produtos com uma revelação maior ou menor de informações. Um ponto para quem tiver curiosidade também, e que está muito vinculado à competição, é que a portabilidade dos dados é uma coisa na qual o Google vem trabalhando já há 7 anos. Ela passou a ser exigida por leis pela GDPR, pela lei europeia, que entrou em vigor ano passado, mas o Google já tinha ferramentas para que as pessoas pudessem tirar todos os dados delas da empresa e alocassem ele em outros lugares, e a gente entende que isso não é suficiente. Então, para o bem ou para o mal, o que o Google vem fazendo com várias outras empresas é desenvolver ferramentas de software livre que permitam que, ao extrair os dados, você possa exportá-los facilmente para outros serviços. E aí, com 2, 3 cliques, de uma maneira simples,
as pessoas podem migrar de uma empresa para outra, punir as más empresas, seja por desrespeito à sua segurança e à sua privacidade, ou porque os produtos e serviços da outra empresa são melhores. E aí o Google entende que fazer isso é dever nosso e felizmente, esses laços com outros membros da indústria, com outros desenvolvedores de software, de aplicativos, eles têm gerado bons frutos e muita gente está entrando nessa coalizão e desenvolvendo software livre para facilitar essa portabilidade de dados. Nos últimos anos, né, como o Kiko colocou aqui, além da lei europeia, a gente vem trabalhando na lei brasileira. A empresa incessantemente tem que melhorar os próprios processos, e aí é de revisão, de documentação, não só porque algum regulador pode querer entender o que aconteceu, ou o que pode acontecer, ou como é feito o uso de dados pessoais, mas principalmente porque os nossos usuários merecem a maior presença possível nossa e consciência possível na definição disso tudo. E sem atenção para a melhoria dos processos e sem uma documentação plena, é impossível fazer isso. E o Google propôs, para quem tiver interesse no campo de políticas públicas, uma sugestão geral, são orientações para reguladores de como pode ser uma boa regulação de dados pessoais. E aí tinha uma pergunta para a plateia, antes de vocês fazerem perguntas para mim, né? Quais empresas vocês acham que tem que se preocupar com dados pessoais? Eu resumi aqui, as que têm trabalhadores, clientes, usuários ou parceiros. Espero não ter esquecido nenhuma. Esse dado é do privacyrights.org, mantém uma base de vazamentos de dados que foram reportados. Então, evidentemente, tem uma cifra oculta aqui que não aparece, mas pelo menos as empresas sérias que reportaram os dados ou as não sérias que foram pegas no contrapé e tiveram a exposição da sua fragilidade, vulnerabilidade de segurança pela imprensa, estão listadas. Eles colocam desde 2005, a última atualização que eu peguei é de janeiro, até o final do mês. 9.000 e algumas vazamentos de dados, afetando um pouco mais de 11 bilhões de documentos. E aqui no meio tem RG, CPF, número de seguridade social, CNH e por aí vai. E aí, para fechar, né, eu comentei que algumas startups vêm trabalhando para resolver as questões de segurança e privacidade. Muitas delas não são tecnológicas. É fundamental a gente ter isso em mente. Quem estuda a segurança de dados sabe que engenharia social, ou seja, manipular os seres humanos que são guardiões de dados, ou de senhas, ou de níveis de acesso, é uma porta de entrada para se aproveitar de uma fragilidade de segurança de alguém. Mas também é fundamental a gente lembrar dos pontos que eu coloquei antes de educação e cultura, né? Se nós, nessa sala, e principalmente em contato com outras pessoas fora daqui, não colocarmos a importância desses temas e não nos dispusermos a investir e trabalhar duro neles, não tem solução possível, não tem nenhuma, de novo, bala de prata, não tem nenhuma startup ainda, espero que tenha alguma, que vai ter uma solução fantástica que resolve todos os nossos problemas em proteção de dados pessoais, privacidade e segurança. E, na verdade, acho que é impossível, né? Porque cada pessoa tem a sua visão sobre quais são os dados pessoais que ela quer ou não compartilhar e quais tipos de serviços ela acha que poderiam ou deveriam usar os seus dados. Esse é um último ponto, só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo no mundo. Embora se fale muito aqui no Brasil sobre a lei europeia, a GDPR e a lei brasileira recém-aprovada, ainda não em vigor, os movimentos, esse gráfico está desatualizado, mas os movimentos internacionais estão sendo muito intensos nos últimos tempos. Japão está lá, achei que não estava, mas em praticamente todas as regiões do globo, a desatualização justamente na África, tem algumas leis recentes sobre proteção de dados, fora atividade legislativa no sentido estrito, né, que esse gráfico não captura. Então, tem projetos de lei em vários níveis federativos no Brasil e fora daqui, em quase todos os países, para lidar com dados pessoais, inclusive em países que historicamente nunca tiveram uma lei geral, como os Estados Unidos, e agora estão numa discussão candente sobre esse tema. Mas é isso como abertura e provocação, e eu queria muito ouvir as perguntas de vocês. Obrigado. Meu nome é José Geraldo, sou especialista em segurança. Uma pergunta que eu não vejo nas discussões são os bancos. Por que os bancos não participam dessa discussão? José Geraldo, pela minha experiência, os bancos participam muito desses debates, tanto em momentos de
formar a autorregulação em padrões como o PCI, que você certamente conhece bem, quanto em discussões sobre a extensão de uma ISO 27000, se a gente não está cansado de uma norma que é considerada por muitas pessoas como obsoleta. E no plano regulatório, no caso da minha experiência no Google, a gente tem visto os bancos participarem muito ativamente de conversas com o Banco Central, por exemplo, para a regulamentação de serviços oferecidos pela nuvem para instituições financeiras. Nos debates públicos, tem questões aí diversas de como as empresas querem se apresentar, e aí acho que são bancos com perfis diversos. Que eu ia propor para a Rafa e para o Marcel. O Marcel está organizando alguns eventos desse estilo, que talvez valha a pena ter específicos sobre a indústria bancária, e aí as pessoas talvez se sintam mais confortáveis. Mas, de novo, pela minha experiência, os bancos, não todos, não quero generalizar, mas os bancos com os quais eu tive contato nos últimos tempos têm se mostrado bastante abertos para a discussão, inclusive assumindo erros históricos, por exemplo, não usar a autenticação de múltiplos fatores para aplicativos que permitem acesso total à conta. Então, não sei se foi uma boa resposta, não estou aqui para defender os bancos. Eles não estão aqui hoje porque a Rafa convidou startups. E eu entrei por acaso aqui na conta. Mas, de novo, não é para ficar na defensiva. Eu acho que se eles forem convidados, em alguns contextos em que eles se sintam mais confortáveis, eles talvez tenham uma postura hoje de participar mais dos debates. Tá, espera o convite deles para a gente ouvir. Oi, vamos lá, só quero complementar. Eu trabalhei o ano inteiro passado, eu era o gestor de segurança e informação da CIP, Câmara Interbancária de Pagamentos, na área do SOC, Security Operations Center. Existe, sim, um movimento da FEBRABAN, o CISBACEN, ao qual convida todos os bancos aí. Se você não conhece, pode conversar comigo que eu ajudo você a fazer esse link junto à FEBRABAN e na Faria Lima, para que você possa resolver esses seus problemas, essa sua dor aí, ok? Só isso. Oi, bom dia, meu nome é Guilherme. Hoje eu trabalho numa startup, eu sou programador, analista de sistemas. Até ano passado eu também trabalhava em banco, chegou até a ter lá tem algumas palestras das áreas para outras áreas, e quando teve a de segurança lá foi uma aula, porque assim, era um banco grande, conseguiu suportar muito bem até ataques que teve durante a época de Olimpíadas, por exemplo, depois teve a Copa do Mundo, essas coisas. E, assim, pelo uso de aplicativo, que a gente tem deles, você percebe que tem muitas coisas de segurança lá embutidas. E hoje eu estou tentando fazer coisas parecidas para a startup no que a gente pode, pelo porte da empresa. E aí agora, na verdade, entrando na minha pergunta, que eu percebi que tem tanto a questão de proteção de dados que nós precisamos ter, com informações e dados do cliente, como outras coisas que a gente precisa ficar, na verdade, registrando. Como, por exemplo, log de sessão, não sei se algumas interações entre usuários, a gente precisa ter registrado. E esse tipo de diretrizes, assim, como que a gente consegue saber tudo o que precisa e o que pode, o que não pode, para startups, para quem está entrando agora nesse mundo de complexidade legal e jurídica? Acho que é uma pergunta para os advogados, que não eu. Mas, assim, para tentar te responder, tem empresas bem intencionadas, e eu acredito sinceramente nisso, no caso do exemplo que eu vou dar do Google, que imaginam que a coleta de dados ampla, como a gente já fez no passado, se justifica porque você pode usar no futuro dados para melhorar os produtos ou para criar coisas novas. Então, o Google errou em alguns momentos históricos. Por exemplo, na coleta de informações de Wi-Fi, quando os carros do Street View passavam, isso foi objeto de cobertura da imprensa em vários países do mundo, ao fazer uma coleta que não tinha um propósito imediatamente claro, nem tinha sido comunicado com transparência para as pessoas cujos dados poderiam ser colhidos. E aí o que eu diria é que esses princípios de a coleta ser minimizada, de você só utilizar com finalidade específica, de você ser transparente ao declarar a finalidade, não só da coleta, mas também do tratamento dos dados pessoais, eles não estão aí por acaso, As pessoas não querem ser pegas de surpresa, ainda que haja boas intenções do outro lado. Então, o que eu diria é para vocês fazerem um exercício muito claro do que a startup quer construir, de como ela vai construir isso, se os dados pessoais são necessários ou não, e
no momento em que for ocorrer o tratamento mais propriamente, se vocês não tiverem certeza do que vocês estão fazendo, vocês precisam consultar as pessoas que vão dar essa segurança de que a empresa não está cometendo nenhum deslize. E, principalmente, o teste da transparência, em vários casos, ele é um teste de senso comum. Então, saber se você está comunicando com clareza exige pegar uma pessoa leiga que não conhece a tecnologia, que não precisa entender de tecnologia, e ver se na política de privacidade ou na comunicação que vocês fizeram por e-mail, num iframe, num pop-up, qualquer forma que tome essa comunicação, se a pessoa está sendo bem informada, se ela, ao ler, está tendo clareza de que, ok, eu entendi, eu concordo com isso. Mas não tem, de novo, uma regra de ouro aqui, além de você tentar minimizar o tratamento de dados para os objetivos necessários, declarados e comunicados transparentemente para os usuários, ou para os consumidores, para quem quer que sejam. Os seus parceiros comerciais podem ser pessoas naturais, os empregados da startup são pessoas naturais, em geral, alguns robôs. E aí, os robôs, a gente não precisa se importar muito, eles não têm dados pessoais, mas as pessoas têm. E aí, a folha de pagamentos, por exemplo, você só vai poder usar os dados porque está no contrato de trabalho. Se quiser rodar um experimento que não seja puramente para pesquisa com a folha de pagamento, você precisa do consentimento dos seus empregados. Acho que é isso. É só uma última observação, que também, para a gente formular os nossos termos de uso e a política de privacidade, a gente realmente pegou o do Google, entrou lá, copiou e alterou as coisas para a nossa empresa. Assim, tudo bem? Não. Não, mas não está nada, a gente está fazendo isso. Vou pedir para a próxima pessoa perguntar. Oi, meu nome é András, eu sou da NetStern. Na verdade, eu não sei se... acho que nós somos startup há 20 anos. O que me preocupa em questão de segurança de dados e tudo mais é... Hoje o Brasil ele não tem realmente um local onde você, por exemplo, informa ocorrências de vazamento de dados ou qualquer situação. Nós tivemos uma situação, por exemplo, de um caso onde a empresa, o alto executivo da empresa foi roubado no aeroporto de Congonhas. E aí ficou aquela situação de reporta ou não reporta o roubo do computador, se há um vazamento de dados ou não, e ficamos esperando o computador ser comercializado no Mercado Livre para comprar e recuperar os dados. A maior preocupação da empresa era exatamente onde reportar. Não encontramos em lugar nenhum para quem que é enviado esse reporte, para onde, qual a instituição, qual o órgão governamental para enviar isso. Teve um caso também que não sei se o pessoal soube, a Fiesp, dados da Fiesp foram abertos e não se sabia dentro da Fiesp para quem avisar que, olha, seus dados foram abertos. Nós estamos trabalhando muito forte com clientes em questão de política de privacidade de dados, treinamento dentro das empresas e tudo mais. E aí fica aquela pergunta para vocês, principalmente para os advogados aqui e tudo, aonde se reporta isso, aonde busca essa informação, porque de uma hora para outra todo mundo fica órfão, quer dizer, não tem um diretório, por exemplo, de TIs no Brasil, ótimo, eu fiquei sabendo que o Google teve dado liberado do Google, para quem que eu informo na Google que eu já descobri isso? Onde a gente poderia ter um diretório, de repente, de endereços? A boa notícia é que a Lei Geral de Proteção de Dados ela criou uma autoridade nacional. Na verdade, a criação foi por medida provisória, dia 28 de dezembro, que é um dos pontos que não está atualizado naquele gráfico que eu mostrei do mundo. E aí agora tem autoridade nacional para quem você notificaria um incidente de violação ou de segurança de proteção de dados pessoais. Hoje em dia, de fato, não tem essa previsão legal. Então, ao reportar, fazendo um BO na polícia, o furto do computador, em tese, você se desincumbiu dos seus ônus, das suas obrigações regulatórias. O que eu diria é que, dependendo do que a empresa faz e de quem é afetado, talvez ela tenha uma obrigação de confiança dos usuários ou dos consumidores, para além de simplesmente fazer um BO e fazer uma comunicação pública. Mas essa é uma estratégia que varia conforme a empresa e conforme o incidente hoje. E quando a autoridade estiver em funcionamento, ela já, pela medida provisória, já pode ser criada e começar a atuar.
O que eu diria é que, mesmo antes da lei entrar em vigor e, portanto, haver a obrigação de informar a autoridade, talvez a autoridade sirva como esse ponto focal, cuja carência você mencionou como um problema, que eu concordo, e acho que o fato de ter uma autoridade única também é muito positiva para o país, para não ter a fragmentação de fazer cumprir a lei, que pode gerar um mar de incertezas com relação a quais são os critérios de cumprimento da lei, mas também porque essa autoridade espera se vai ter a expertise, o conhecimento e os recursos necessários para analisar os casos mais sofisticados, mais complexos, para entender se a empresa tomou as medidas corretas de proteção e, principalmente, depois de acontecido algum problema, né? Todas as empresas estão sujeitas a ter uma falha de segurança ou a ter alguma pessoa dentro da empresa que comete um erro ali, às vezes alguma coisa mal intencionada. Ninguém é imune a esses problemas. Então, as notícias ruins sobre proteção de dados e segurança, elas vão continuar acontecendo. É quase como crime. Mas tem países que podem cuidar bem das suas atividades de evitar os crimes e de, eventualmente, coibir e perseguir, fazer persecução criminal. E outros que vão fazer um trabalho pior nesse ponto. Eu espero que o Brasil caminhe no sentido de garantir que a gente evite o máximo desses incidentes, mas, quando eles acontecerem, também induzir as empresas e auxiliar as empresas a tratar bem do que acontecer de ruim. Os incidentes vão continuar acontecendo, né? O que eu diria hoje é: a autoridade ainda não foi constituída, não foram nomeados os conselheiros. Se você tiver uma falha de segurança nos próximos meses, até a medida provisória estar plenamente aprovada e o governo indicar os conselheiros, acho que é uma discussão interna importante sobre como, se e em que fóruns você deveria ou poderia fazer essa comunicação. Não tem como te responder essa pergunta sem o caso concreto. Se você puder, desculpa, só depois da sua pergunta, passar para ela, porque daí eu vou fazer uma última resposta das duas e a gente encerra, para não atrasar o dia. Bom dia, meu nome é Cristiane, sou também da área de segurança da informação. Eu só queria complementar que eu não vejo muito falando sobre a ISO 29100, que é sobre privacidade de dados, que também falando da 27001. Eu não sei... eu vejo muitas pessoas falando de lei de proteção e esquecem de citar essa ISO, que ela já existe há 8 anos. Não sei se vocês vão divulgar mais alguma coisa sobre essas ISOs. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Tatiana, sou advogada no Escritório de Advocacia S. Barbosa. Eu só tenho uma pergunta por curiosidade mesmo. No sistema de vocês, tem como usuário fazer o download de todas as informações. Vocês implementaram isso desde quando, essa possibilidade de baixar? Legal, obrigado. Cristiane, tem, além da ISO 29000 que você mencionou, tem várias outras normas que não são leis no sentido pleno da espécie, né, legislativa, que eu não mencionei, que são super importantes. Então, eu falei na resposta para o Zé Geraldo, por exemplo, sobre a PCI, sobre uma autorregulação do setor financeiro. A 27000, que eu mencionei, até tem a ver com a minha prática de advogado. Há 12 anos atrás, eu trabalhava muito em implementar a ISO 27000, a família inteira, não só a 27001, nas empresas. E eu mencionei muito mais porque ela está obsoleta. Da 29000, tem várias empresas que seguem e vão muito além dela, né? Mesmo a GDPR tem requisitos que vão muito além do que a ISO colocou lá como norma padrão. Então, talvez a minha resposta seja, ela não é mencionada porque tem outras coisas que vieram depois e que são mais completas. Mas as certificações que as empresas vão buscar para confirmar e ter os processos internos revisados para atendimento de padrões altos de proteção de dados pessoais e segurança, elas, sem dúvida, tocam em normas padrão da ISO, e acho que você deu um exemplo importante. Tatiana, se eu não me engano, a discussão original sobre portabilidade de dados teve uma manifestação pública na época, tinha até uma brincadeirinha com alguns grupos extremistas, eles chamavam de Data Liberation Front. Salvo engano, começaram em 2011, então há 7 anos, e a primeira versão de portabilidade da empresa é de 2015. Você consegue mais informações sobre isso online, mas se não me escreve, que eu te dou os dados precisos. O que o Google tem hoje já está adequado ao padrão que eu te comentei, que é software livre, que é transversal em várias indústrias aí, e tem participantes que desenvolvem desde aplicativos de mobilidade urbana até empresas que fazem CRM, ERP. Então, esse é bem mais recente. O anúncio também, salvo engano, posso estar enganado, mas foi no final de 2017. Legal. Muito obrigado. Bom evento para todos.
Obrigado.